Nós estamos em guerra. Hoje não há quem não esteja acompanhando o que está acontecendo lá na faixa de Gaza. E não dá para ficar indiferente ao que está acontecendo lá. É triste, por vezes nós ficamos indignados, revoltados, mas nessa hora não tem nenhuma resposta humana que vá solucionar nenhum problema ali. Atos terroristas foram perpetrados ali, crueldade foi feita, pessoas morreram de maneira que nós não conseguimos nem descrever, crianças. Mas agora há uma razão para que Israel responda. E nós não devemos nos enganar, a resposta vai trazer morte para pessoas inocentes também. Para palestinos que não têm nada a ver com o Hamas. Vão morrer e já estão morrendo. E tudo isso por causa do pecado. Então não dá para resolver o problema do pecado com ação humana. Nenhuma proposta humana de pecadores pode tratar com o pecado. E nós não podemos nos posicionar defendendo justiça humana, porque a nossa justiça é aquela que Paulo define que não há nenhum justo, nenhum sequer. Sim, nós nos indignamos, nós nos posicionamos contra, mas nós precisamos tomar cuidado. O que está acontecendo ali é uma guerra, e não há benefício na guerra, nunca houve. Não é só Israel, nós esquecemos de dizer de uma outra guerra que está acontecendo, aliás, de várias outras que estão acontecendo hoje, em menor escala, e que pessoas inocentes estão morrendo dos dois lados. Rússia e Ucrânia estão em guerra também. E há outras. Aliás, nos últimos 2000 anos, centenas de guerras ocorreram. Algo que não nos deveria surpreender, porque Jesus disse que isso aconteceria. Por quê? Por causa do pecado. Jesus disse que as guerras aconteceriam. Rumores de guerras e guerras. E isso vai acontecer até o dia que ele voltar. São evidências da queda, da entrada do pecado no homem. É por isso que há guerras. Para os cristãos, são sinais de que um dia ele vai voltar para exercer justiça. Só ele que é justo. Nós vimos na semana passada que um dia estaremos diante dele, o único verdadeiramente justo, que vê coração. Mas até lá nós vamos enfrentar, vamos ver isso. Enfrentar não nós no Brasil, porque pela graça de Deus, no nosso tempo, nós não estamos envolvidos em guerras físicas. Mas o ponto é que, ainda que nós não estejamos envolvidos em guerras físicas, o fato é que todo ser humano está em uma guerra. E essa guerra é muito mais séria do que guerras como essa que a gente está vendo acontecer de maneira muito triste.
é uma guerra espiritual, de realidades eternas. Por isso, as implicações para essa guerra espiritual, são muito mais sérias, incomparavelmente mais sérias do que as guerras físicas. É por causa da guerra espiritual que há guerras físicas, que países guerreiam entre si, que homens, que casais, que famílias guerreiam. E essa ideia de que ela é muito mais séria, dessa guerra espiritual, a guerra espiritual não é uma figura de linguagem. Não é um chavão para chamar atenção. É uma verdade da Escritura. E eu queria ver com vocês alguns textos que mostram isso. Nós vamos ver em essência o que Efésios capítulo 6 diz para nós cristãos, quais são as nossas armas. Mas antes de Efésios, eu queria que nós fôssemos para uma descrição de uma guerra, lá em Apocalipse, capítulo 12, versos 7 a 12, e que mostra que há uma guerra espiritual. Apocalipse, capítulo 12, versos 7 a 12, diz assim: João está tendo uma visão de uma realidade espiritual. E ele descreve com termos muito claros. Ele diz assim: houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. O dragão perdeu a batalha e ele e seus anjos foram expulsos do céu. Esse enorme dragão, a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana todo mundo, foi lançado na terra com os seus anjos. Então ouvi uma forte voz que bradava pelos céus: finalmente chegaram a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Porque foi lançado para a terra o acusador de nossos irmãos, aquele que de dia e de noite os acusa diante do nosso Deus. Eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles. Não amaram a própria vida, nem mesmo diante da morte. Lembra que nós falamos há pouco, de irmãos estão sofrendo, alguns morrem. Portanto, alegrem-se, ó céus, e vocês que habitam nos céus, sobre a terra e o mar. Porém virá terror, pois o diabo desceu até vocês com grande fúria, sabendo que lhe resta pouco tempo. E aqui eu quero já descartar o debate que existe dentro da escatologia a respeito do texto, porque não dá para responder. Existe uma linha chamada amilenista, que crê que a milenista é relativa ao milênio, milênios são 1000 anos, que diz e que crê de irmãos sérios com Deus, que creram no Evangelho, pregadores do Evangelho, que creem que o milênio, que Apocalipse capítulo 20 vai dizer, que o milênio não, é um reinado de Cristo, sim, mas não um reinado literal. Cristo já está reinando. Alguma dúvida de que Cristo reina hoje, apesar do caos? Não, ele reina, mas nós não vemos. Essa é a defesa de irmãos, novamente, sérios, que creem no Evangelho, chamada amilenista. E há outros irmãos que são chamados de pré-milenistas. Eles vão dizer que o milênio, na realidade, vai ser sim, quando Cristo voltar, um reinado por 1000 anos nessa terra aqui, a partir de Jerusalém. Amilenistas defendem que o texto que nós lemos já ocorreu quando? Na morte e ressurreição de Cristo. E se nós pegarmos e vermos o texto aqui, nós vamos ver que o que Cristo conquistou se encaixa aqui. Mas a linguagem não é uma linguagem literal. Esses irmãos creem no Evangelho e defendem essa posição. Por outro, há irmãos pré-milenistas que vão dizer que o texto que nós lemos só vai ocorrer
antes da volta de Cristo. Vejam, são dois grupos de irmãos, homens sérios com Deus, que creem de maneira diferente. Eles creem no texto, eles creem que o texto é palavra, eles creem que é infalível, mas interpretam diferente. E eu quero excluir o debate aqui, porque não é esse o foco. Eu particularmente, não sei quem está certo. Que na realidade não importa. Mas o objetivo nosso aqui é constatar que, independente do momento escatológico, há uma guerra. Nós vivemos numa guerra. Se Satanás desceu quando Cristo morreu e ressuscitou, e ele veio até nós para nos tentar, ou se ele vai só quando Cristo, antes de Cristo voltar, isso não importa. O fato é que a palavra de Deus diz que Satanás e os seus companheiros fazem guerra contra os cristãos, de todas as formas. Ele anda ao derredor buscando a quem possa tragar. Então o que nós precisamos é sair do debate escatológico, ficar tentando, mas essa linha ou aquela linha, e pensarmos, nós estamos numa guerra e nós precisamos estar preparados para a guerra. E esse é o ponto que tanto amilenistas como pré-milenistas vão mostrar, que nós precisamos estar prontos para essa guerra, porque ela está acontecendo. Desde que Satanás e os seus anjos se rebelaram no céu, e aí nós concordamos que houve uma rebelião, antes que Deus criou tudo maravilhoso, de Gênesis capítulo 1, ao versículo 1 até 1:31, que tudo que Deus fez era muito bom, e a realidade espiritual, mas que inclusive era boa, mas que em algum momento Satanás, um anjo criado bom, se rebelou, ele e muitos anjos que se tornaram demônios se rebelaram, isso é fato, a Bíblia mostra. Mas essa guerra, ela não ficou no âmbito espiritual, ela veio até nós, e Satanás influenciou Adão e Eva para que eles pecassem, e eles desobedeceram e pecaram e entraram nessa guerra. E o mundo e o caos que nós vivemos hoje é fruto desta queda. A humanidade pecou. Isso implica, eu e vocês nascemos em pecado, somos pecadores. Portanto, todo ser humano está nesta guerra. E você não se engane, ou você está do lado do dragão, o diabo e Satanás, ou de Cristo. Não tem meio termo. Nós até não podemos ver como o profeta Eliseu viu. O profeta Eliseu, Deus permitiu que ele pudesse ver a guerra espiritual. Ainda que nós não vejamos, ela é real. Ou o homem, ou você e eu estamos em Cristo, ou nós somos filhos do diabo. Ou você está em Cristo, ou você é filho do diabo. Não tem meio termo. E nisso há uma guerra. Ainda que não vejamos, a guerra é real. E Paulo vai falar claramente dessa luta para nós, cristãos. E é por isso que eu quero tratar com vocês, então, lá em Efésios, capítulo 6, versos 10 a 18. Eu sei que o Alexandre está trabalhando, expondo Efésios, verso a verso. Ele deve demorar um pouco para chegar lá. Eu mesmo já tratei desse texto aqui algumas vezes, então não tem problema nenhum. É segurança para nós falarmos as mesmas coisas quando Paulo trata. Então nós vamos tratar hoje, daqui a um tempo, se Deus quiser, tratar também junto com ele. É só para nós nos localizarmos. Essa carta que o irmão Bornelli está tratando, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, a carta de Paulo aos Efésios. Em o ano 52, aproximadamente, ele estava na sua segunda viagem missionária. Deus chamou Paulo para pegar o evangelho. Então, para isso, ele fez várias viagens pregando pelo mundo daquela época. E na sua segunda viagem, ele vai até a cidade de Éfeso, Atos 18, 19 diz, ele prega o evangelho ali. Pessoas creem. 2 anos depois, na terceira viagem, ele volta para lá e fica 3 anos
Atos 10, 8 a 10 diz isso, que ele ficou 3 anos lá em Éfeso. E 3 anos depois, tudo isso aproximadamente, esses números, ele então escreve uma carta para esses irmãos, que é a carta que nós vamos ver. Os capítulos 1 a 4, ele fala principalmente de doutrinas de ensino. Paulo tem essa característica de fundamentar doutrinariamente para depois ir para a prática. Ele fala da eleição, ele fala de quando nós estávamos mortos, ele fala da graça mediante a fé, ele fala do evangelho ao mundo, da união da igreja, dos dons. No capítulo 4, a partir do capítulo 4, ele vai falar da vida cristã prática. De 4, verso 24, até o capítulo 6, verso 9. E então ele encerra a sua carta falando então que tudo isso envolve uma guerra e que nós devemos estar prontos para ela, que é o texto que nós vamos ler. Efésios capítulo 6, versos 10 a 18. Eu vou projetar, mas acompanhe aí na sua Bíblia. Ele diz assim: quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, do poder do Senhor. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. A nossa luta não é humana. A nossa luta não é uma guerra contra uma nação, contra homens, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, maligno com M maiúsculo, que é do diabo. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E Paulo vai dizer no verso seguinte: orem por mim, inclusive. Então, essa é a realidade que nós estamos. Se nós cremos no Evangelho, nós estamos aqui. E se não crê, também está. Só que você não entende nada do que está escrito aqui. Você não tem nem capacidade de usar desta armadura. Você está do outro lado. Você não sabe. Lembra que Jesus disse: vai haver um momento em que vão achar que matar alguém, eles vão estar fazendo serviço para Deus. Mas o diabo vem para quê? Para roubar, matar e destruir. A pessoa acha que está defendendo uma religião, mas ele está a serviço do diabo, ele não sabe disso. E a maioria não sabe disso. Aliás, todos que não estão em Cristo, estão de alguma forma a serviço do diabo. Os religiosos da época de Jesus achavam que estavam a serviço. Nós temos por pai Abraão. Não, vocês são filhos do diabo. Eles não sabiam. Não existe meio termo. Nós vamos caminhar verso a verso para tentar entender o que o Espírito de Deus quis nos ensinar por meio de Paulo. Versículo 10, verso a verso, vamos caminhando. Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O que eu quero tentar destacar aí no texto é que a força não está em nós. Não é que nem Star Wars.
a força está com você. Não, a força não está com você. Paulo está falando isso para quem? Para quem está falando? Para todo mundo? Não. Quanto ao mais, irmãos. Ponto número 1. Paulo está falando para cristãos. Quem são os cristãos? Aqueles que participam da comunidade cristã de Londrina? Não necessariamente. Aqueles que vão na reunião todo domingo? Não necessariamente. Você pode ir na reunião todo domingo e ser filho do diabo. Isso é sério, não? Aqueles que são irmãos são aqueles que creram no Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho é o que Deus fez em Cristo. A Bíblia diz, eu pincelei no início, que Deus criou esse universo, ainda que maculado hoje pelo pecado, ele é maravilhoso. Mas quando Deus criou, a criação era tudo muito bom, não havia mal, não havia pecado, não havia ainda o diabo era um anjo de Deus. Mas então o diabo se rebelou, ele veio e influenciou, lembra? Veja, eles foram responsáveis. Ele influenciou o primeiro casal. Aquele primeiro casal desobedeceu a Deus. A essa desobediência a Bíblia chama de pecado. Eles pecaram. E naquele momento, o pecado entrou na raça humana. Os filhos deles, e os filhos dos filhos, até chegar em mim e em você, em todo ser humano que já pisou sobre a face da terra, com exceção de um só, que é Cristo, todos nós nascemos em pecado. E Deus é santo, Ele não tem nada com o pecado, Ele odeia o pecado, Ele abomina o pecado. Por causa do pecado, todo o mal que existe hoje, em todos os níveis, inclusive as guerras vieram. Eu e vocês somos influenciados. Nós vivemos em realidades do mal, em tudo quanto é nível. A começar nos nossos lares, com as nossas famílias. Quem aqui, você não precisa levantar a mão, quem aqui não tem relacionamentos rompidos, destruídos dentro das suas próprias famílias, que sofrem, que choram por isso? Quem não tem? Para dizer um aspecto só. Por quê? Porque nós somos pecadores. Mas a Bíblia diz, e que nesse estado nós estaríamos para sempre condenados. Mas a mesma Bíblia diz que nós nascemos em pecado, diz que Deus amou pecadores. E Ele então se fez homem na pessoa do Filho dele. Ele mesmo nunca cometeu pecado. Jesus veio e há 2000 anos morre na cruz para pagar os nossos pecados, como o Flávio trouxe hoje pela manhã, pela graça de Deus. Todos aqueles que creem em Cristo, a nossa dívida impagável de pecado foi paga na cruz por Cristo. Quando Cristo morre, Ele morre por nós, para nos pagar, para pagar pelos nossos pecados. A nossa natureza de pecado foi incluída no seu corpo na cruz. Ele nos fez morrer, quando Ele ressuscitou, Ele nos deu uma nova vida. Isso é o Evangelho, e você precisa crer nisso. Se você crê, qual a evidência? Você se arrepende dos seus pecados, você detesta os seus pecados, você busca a Cristo para se libertar, para luta contra os seus pecados, você quer viver para a glória dEle. É para esse grupo que Paulo está falando. Você crê no Evangelho, você tem certeza absoluta do que Cristo fez lá naquela cruz. Ele morreu por todo mundo. Ele fez por você, Ele fez por mim. Você tem certeza disso? Se essa é a certeza, então Paulo está falando para mim e para você, que somos irmãos em Cristo. Dito isso, ele vai continuar. Irmãos, vocês precisam ser fortalecidos. A partir de agora, se dediquem bastante, tenham resiliência, força de vontade, esforço, porque vocês vão conseguir vencer. Não. Fortaleçam-se no Senhor e na força do poder dEle, porque em vocês, mesmo tendo sido regenerados, não há força nenhuma. Irmãos, isso é claro ou não? Nós estávamos tratando na quarta-feira a centralidade de Cristo. Nada nós podemos fazer, nós não podemos fazer qualquer coisa que realmente agrade a Deus fora de Cristo. Paulo está falando, vocês precisam estar fortalecidos no Senhor, o Senhor é Cristo, e na força do poder de Cristo. Por quê?
Porque quem nos capacita? Quem nos dá força? E nós fizemos algumas perguntas ali. Por exemplo, não andeis ansiosos por coisa alguma. Isso aí é tiro de letra. Mentira! Ninguém consegue não ficar ansioso por coisa alguma. Mas em Cristo, pelo poder de Cristo, fortalecido em Cristo, eu posso vencer a ansiedade. A ansiedade e qualquer outro pecado. Então é por isso que ele está falando, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, porque na nossa carne não há poder algum contra o pecado. A nossa força natural pode produzir pecado, não algo que agrade ao Senhor. Então Paulo está sendo claro, enfático, redundante, não, ele está sendo enfático. Fortaleça-se no Senhor e na força do poder do Senhor. E aqui eu tenho dois irmãos que quero encontrar lá na glória, que tenho sempre citado, o irmão Matthew Henry e o irmão John Gill. Ele diz assim, o Matthew Henry, ele diz, não temos força suficiente em nós mesmos. Nossa coragem natural não passa de covardia. Lembra Pedro? Quando Pedro falou, pode deixar, Senhor, eu não vou te negar não. Eu não vou. Bom, a gente sabe o que deu. Essa é a nossa coragem, é a nossa força. A nossa força natural de completa fraqueza. Toda a nossa suficiência vem de Deus. Pelos atos de fé, devemos buscar a graça e a ajuda do céu para nos capacitar a fazer aquilo que por nós mesmos não podemos fazer em nosso trabalho e guerra cristãos. Isso é santificação. Santificação é Cristo em nós. O irmão John Gill diz, ele complementa, ele diz, embora sejamos fracos, ou sejam fracos em si mesmos, nós sejamos fracos em nós mesmos, e não possamos fazer nada por nós mesmos, eu estou me incluindo aqui, contudo, como há força nele em Cristo, nós podemos esperar isso dele e depender disso. Nós podemos chegar a isso se nós nos fortalecermos nele, por meio dele, pela meditação nele, pela oração por meio dele, pela espera em Cristo, a sua maneira, pelo exercício de fé nele. Então, em Cristo é possível. Em Cristo é possível. É isso que Paulo está dizendo. Fortalecei-vos em Cristo e na força do poder de Cristo. Irmãos, a palavra diz isso em algum lugar, ela diz isso em todo lugar. Do início ao fim é isso. Mas nós nos esquecemos, nós achamos que nós temos condição, que nós, a partir da nossa resiliência, que nós não vamos conseguir nada a partir da nossa força. Porque ela não tem poder algum contra a carne. Quando Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou, assim mesmo se entregou comigo, por mim. Eu estou vivendo o poder de quem? De Cristo, porque eu, Paulo, estou crucificado. Meu melhor lugar é na cruz, para que a vida dele se manifeste. Quando Paulo diz, levando sempre por todo lugar o morrer de Jesus, para quê? Para que a vida de Jesus se manifeste. Ele está falando exatamente da mesma coisa. Quando Jesus disse, nós lembramos desse texto, sem mim, vocês não podem fazer nada. Sem mim, Jesus está dizendo, você não pode fazer nada. Você não pode nem decidir, como nós temos falado, eu estava orando. Por exemplo, nós temos falado da reunião de oração. Nós podemos falar todo mundo aqui, botar outdoor, mandar toda semana um recado, vamos lá, todo domingo tem reunião de oração. Insiste, fala de tudo quanto é jeito, não vem. Se Deus não fizer, não vem. E eu vou dar N justificativas para não estar aí. Aliás, acho que a nossa oração está sendo na carne. Quanto mais a gente ora, menos pessoas vêm. Por exemplo. Mas isso é peso. Se é peso para você, continue fazendo do jeito que você quer. Não venha, porque a carne para nada aproveita. Agora, Senhor, eu deveria refletir à luz da Tua palavra, porque nós devemos orar. A Tua palavra diz,
Então, Senhor, me conceda a graça para ter um compromisso diante do Senhor, não diante dos homens, para estar ali. Eu estou falando de um exemplo, irmãos. Como está fortalecido na guerra? A vida de Cristo em nós. Paulo vai explicar, versículo 11, na prática, e aí então ele vai traçar alguns passos muito práticos. Verso 11: fortalecei-vos no Senhor, fortalecei-vos em Cristo e na força do poder de Cristo. De que forma? Verso 11: revesti-vos de toda, eu quis dar destaque aí de novo, de toda. Nós temos, irmãos, eu tenho pensado sobre isso. Pela graça de Deus, a comunidade é uma igreja que prega a palavra, mas não é uma igreja que ora. Toda armadura implica em a espada e oração. Toda a armadura. Ele vai falar 2 vezes disso. Ele vai falar individualmente dos elementos, mas ele vai falar tem que vestir toda a armadura. A armadura é de Deus. Novamente, a força e o poder dele. A armadura é dele. Para quê, Paulo? Para que vocês possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. Contra as armadilhas do diabo. Como cidadão romano, é muito provável que Paulo está em mente aqui com a armadura de um soldado romano. Que é uma metáfora que ele realça a ideia do que, bom, se ele está falando de uma armadura de um soldado, ainda que o soldado não esteja aí soldado, mas está falando de armas, ele vai falar de armas, o que isso implica? É claro que é uma guerra. A vida cristã, como diria um irmão, a vida cristã não é um jardim da infância. A vida cristã é uma guerra, é uma luta, é uma batalha constante. E é isso que ele está dizendo, revista-se de toda a armadura. A armadura mostra que nós estamos inseridos em uma guerra, sim ou não? E essa batalha é por quê? É a batalha pela obediência. Para eu obedecer ao Senhor no quê? Em tudo. Para eu obedecer ao Senhor na minha casa como esposo, na minha casa como pai. Para eu obedecer ao Senhor onde Ele me colocar no trabalho, na igreja, onde Ele colocar, há uma batalha para obedecer. E eu só posso obedecer pelo poder de Cristo, porque em mim não há condição. E quando eu não obedeço, eu vou justificar. E algumas justificativas, elas são extremamente convincentes para ninguém. Se eu creio, as minhas justificativas, eu sei que elas não servem para nada. Mas eu tento ainda. Paulo está enfatizando toda a armadura de Deus. Não são só algumas peças, nós vamos ver quais são essas peças. O alvo que ele está dizendo é para quê? Por quê, Paulo? Para a gente poder ficar firme. Porque senão, se eu não vestir, o que vai acontecer? Eu vou ficar fraco, eu vou ficar abalado. Quando vierem tribulações, e elas vêm ou não? De todos os jeitos, de todas as formas, de tudo quanto é lado. Vem. Nós estamos num mundo que Jesus prometeu uma coisa: vocês vão ter tribulação. Nesse mundo vocês vão ter tribulação. Bom, se eu vou ter tribulação, então o que eu vou fazer? Eu preciso estar fortalecido. Porque se eu não estiver fortalecido, a tribulação vai o quê? Vai me abalar. Nunca para um cristão, eu vou perder minha salvação. Isso não existe. Mas a alegria da minha salvação pode ser abalada. A comunhão com o Senhor pode ser abalada. A comunhão com os irmãos, eu posso ser abalado se eu não estiver fortalecido no Senhor, na força do seu poder, vestindo a armadura que Ele estabelece. Ficar firmes é porque alguém vem contra. Quem vem? O diabo. Ainda que nós tenhamos o mundo, a carne e o diabo como inimigos, quem está por trás disso? Quem despertou a carne, Adão e Eva? Quem está por trás do sistema do mundo? É o diabo. É uma realidade espiritual. Não é para fazer, então, tudo é o diabo.
Como existe algumas, tudo é demônio de tal, não. Nós somos responsáveis dos nossos pecados, mas ele está por trás disso, e nós não podemos ignorar essa realidade. As Escrituras são claras em dizer que o diabo é um ser real, ele é espiritual e ele é mau, ele é maligno. Ele tem como alvo enganar, mentir, ele é o pai da mentira. Não é à toa que uma das armas é tratar na verdade sempre. Ele quer trazer dor, sofrimento, e principalmente eu estava pensando sobre isso, quando Jesus fala do semeador, quando ele lança a semente, o diabo vem o quê? Qual que é o objetivo do diabo? Arrancar o quê? O evangelho. Jesus diz isso em Mateus 13, 19, ele vem arrancar o evangelho, é o diabo que faz isso, semeado. Verso 12, a nossa luta, parte do verso 12, né? A nossa luta não é contra carne e sangue, é aquilo que eu disse, ela não é uma guerra pessoal. E aqui é muito importante, e eu clamo misericórdia quando eu medito nesse texto, porque eu erro aqui. A nossa luta como cristãos não é contra pessoas. Eu não tenho uma luta contra o movimento LGBT, contra a ideologia tal. Porque tem homens, seres humanos por trás. A minha luta não é contra eles. A minha luta é contra o que está por trás deles, que eles sequer sabem. Isso não é força de expressão, irmãos. Eles não sabem. Então eles não são responsáveis. Não, eles são responsáveis porque são pecadores, porque rejeitam o evangelho, rejeitam a Cristo. Mas há algo maior, espiritual, maligno por trás. Por isso que cristãos não ofendem. Cristãos não ofendem. Quando? Nunca. Dizer a verdade ofende? Sim, nós dizemos a verdade. Não é negociar a verdade, mas a maneira como você diz a verdade. Cristãos não lutam fisicamente para convencer quem quer que seja. O que Pedro fez quando os soldados foram prender Jesus? Arrancou a espada. Jesus, guarda, você não acha que eu não poderia resolver isso aqui assim? O meu caminho não é esse. Cristãos não fazem guerra religiosa. Misericórdia quando nós olhamos para a história. É triste olhar para a história da igreja em muitos aspectos. Guerra religiosa. Jesus não fez isso. Ele nunca ordenou isso. Ele disse que é pelo poder do Espírito. Nem política. Ninguém mata em nome de Jesus. Jesus disse, se o teu inimigo te bater, dá outra face. Agora diga isso para alguém, não faz isso na sua força. Você não faz nada na sua força. Se não for pelo poder de Cristo, você não vai fazer isso. Nem você, nem eu, nem ninguém. É só olharmos para a história da igreja, para Jesus. Jesus foi combatendo para a cruz. Não, ele foi como ovelha muda perante seus tosqueadores. Os apóstolos, Pedro errou, sim, depois ele foi crucificado. Todos eles morreram, se entregaram por amor a Cristo. Na história da igreja, há inúmeros mártires que morreram se entregando à morte por amor a Cristo. A nossa guerra não é contra homens, não é contra pessoas. Outra coisa, isso não significa que vai acabar tudo bem. Não vai. Não necessariamente. Nós podemos orar por irmãos como nós fazemos e Deus pode ter um propósito diferente. Agora, alguma vez o Senhor reagiu? Os apóstolos, quando reagiram como Pedro, Jesus corrigiu. Continua no verso 12, a segunda parte. Nossa luta não é contra homens, nossa luta é contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O que ele está falando? De uma organização maligna. Como é que é? Eu não faço a menor ideia e a Bíblia não diz. Então, quando você ouvir alguém, vem aqui que você vai aprender, não vá, porque ele não vai ensinar nada. Se a Bíblia não diz, ela diz que existe, mas ela não diz como funciona. Isso significa que eu e vocês não precisamos saber como funciona. A gente precisa vestir a armadura.
Só que dá-lhe teorias, dá-lhe grupos que querem explicar como funciona. Há pessoas, ímpios, filhos do diabo, em tudo quanto é lugar, nos governos, organizações, poderes, movimentos, ideologias, religiões, há em tudo quanto é lugar. Se há conspirações, e há, eu não tenho que ficar sabendo como é que funciona uma conspiração, mesmo porque, dependendo do nível, eu nunca vou ficar sabendo, e não interessa para mim, porque Deus não disse que eu tenho que me preocupar com isso. Nossa luta não é contra esses, a nossa luta é contra uma realidade espiritual que está por trás destes. Mas o que são principados e potestades? Em essência, são anjos que caíram, Judas 1,6, são demônios, 1 Timóteo 4,1. É um sistema hierárquico e organizado, principados e potestades, dominadores desse mundo, fala de uma organização. Ponto final, eu não sei como funciona, eu não preciso saber. Eu preciso saber que eles são poderosos e que se eu tentar vencê-los na minha força, eu vou ser derrotado. Olha o que o irmão Ronaldo Lidório, e alguém com conhecimento, que esteve por anos pregando o evangelho para lá na África, para grupos animistas, ele disse uma vez: se você quer expulsar demônio, vai para a África, tem demônio toda hora lá. Mas o objetivo não é expulsar demônio, o objetivo é pregar o evangelho. Lembra quando os apóstolos voltaram todos felizes que eles expulsavam o demônio? Jesus falou assim: vocês não fiquem felizes porque vocês expulsam o demônio, fiquem felizes porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. E ele diz: o que é isso? A definição do termo cosmocrátoras. Grupos de estrategistas helênicos vindos da Grécia, que reuniam-se durante épocas de guerra, sentados em uma mesa redonda com o objetivo de estudar as informações e traçar planos de sabotagem contra o exército inimigo. Isso é como o diabo e os seus minions trabalham. Eles são estrategistas, eles se organizam. Mas eu não preciso me infiltrar lá para saber. Eu preciso me revestir de Cristo. Entende, irmãos? Eu preciso me revestir de Cristo. Um movimento de batalha espiritual evangélico que quis definir o que é. Bispo Macedo, Neuza Itioca, Daniel Mastral, todos eles falam: vem, como é que funciona? Mas a Bíblia não diz nada. Então você vai ouvir o que a Bíblia diz, ou o que esse pessoal tem a dizer. Eu não quero nem saber o que eles têm a dizer. Se não está na Bíblia, não me interessa. Se não está na Bíblia, é porque Deus não quis que eu soubesse. Então, quem pode dizer: eu sei como funciona? Nós temos que nos revestir da armadura do Senhor. E aí, então, verso 13. Portanto, diante disso, há uma luta espiritual. Vai lá, infiltra, não. Deixa o lado mal e ande na minha presença. Eu vou te dar o poder meu para vencer isso quando se manifestar. Tomai, lembra, toda a armadura de Deus para resistir no dia mau. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Então é possível, pelo poder de Cristo, nós vencermos. Paulo está falando, irmãos, está claro ou não? Sou eu que estou inventando? Ou Paulo está sendo enfático em dizer em 3 versículos, 2 vezes toda a armadura? Toda a armadura. Só assim nós vamos poder resistir no dia mau e permanecer inabalável. É na força do poder de Cristo, não na minha. Nós não temos força nenhuma em nós. Por isso que nós enfatizamos vez após vez, busque o Senhor, ande em comunhão, ande em espírito, se alimente da palavra, os meios da graça, porque por esses meios nós vamos estar fortalecidos nele. Ele vai trabalhar conosco, ele vai nos capacitar. Vamos ver algumas dessas peças. A primeira, verso 14. Cingindo-vos com a verdade. Cingir com a verdade.
colocar uma capa da verdade. Isso significa o quê? Tratar com a verdade. Em quê? Em tudo. O diabo é o pai da mentira. Nós vamos tratar com a verdade em absolutamente tudo. Vários irmãos na história interpretaram essa peça como, sim, Cristo, que é a verdade, ele não é, a palavra é a verdade, sim, a tua palavra é a verdade, mas é claro que eu saber que Cristo é a verdade, que nós devemos ser santificados na palavra dele, que é a verdade, implica em dizer, deixar a mentira e falar a verdade. Em que circunstâncias? Em todas elas. Recentemente nós estávamos com algumas dificuldades na nossa família, e nós procrastinamos em tratar com a verdade. Nós erramos. O caminho é, vamos tratar com a verdade, em toda e qualquer circunstância. Ah, irmão, eu estou ouvindo isso, eu fiquei ouvindo isso desse pastor, dessa pastora. A verdade diz que não existe pastora, por exemplo. A verdade diz que esse ensino que você está ouvindo é falso. Mas vai ofender. A verdade vai ofender? No meu relacionamento, no meu casamento está assim, e eu estou querendo fazer isso. Isso é verdade, você tem que tratar com a verdade. Mas se eu disser a verdade vai ser duro, mas é a verdade. Em qualquer nível, tratar com a verdade. Cingindo com a verdade. Irmãos, isso é prático ou não? Segunda, vestindo-se da couraça da justiça. Então você vai fazer bastante coisa. Não, a couraça da justiça não é a justiça própria nossa, que para Deus vale o quê? O que vale a nossa justiça? Trapo de imundícia. Que bom que alguns irmãos já lembram rapidinho. Sabe por que é bom nós lembrarmos? Porque significa que a palavra habita ricamente em nós. Guardar a palavra para não pecar contra o Senhor. Nós não temos justiça em nós, então a justiça é de Cristo. A couraça da justiça é a proteção da justiça em Cristo. É claro que tem uma implicação em andar em justiça. Em andar em justiça é fazer o que Deus estabelece. É o correto. Mas não é uma justiça própria. É a justiça em Cristo, que nós somos justificados pela fé. A minha justiça, mas você está crescendo. Não, é a justiça de Cristo. Eu só vou me apresentar diante dele por causa da justiça dele, não por causa da minha, porque a minha não vale nada. Verdade, a justiça de Cristo. Verso 15: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Nós às vezes conversamos com alguns irmãos, eu incorro nesses erros. Já compartilhei isso. Eu vou discutir religião com fulano de tal. Esquece de discutir com religião. Pregue o evangelho. Pregue o evangelho. Anuncie o que Cristo fez. Porque se o Espírito Santo revelar o evangelho, então a discussão perde valor. Às vezes nós queremos convencer pessoas com práticas legalistas ou com falsas religiões, como existem várias. Eu quero tentar convencer aquela pessoa de que o livro que ela acredita é falso. Isso não vai levar a nada. Pregue o evangelho. Calçai os pés com a pregação do evangelho. Bom, você calça, você anda para todo lugar com aquilo lá. Pregue o evangelho. A base da sustentação da nossa vida, da armadura, é sempre o evangelho. Tudo que nós fizermos deve ter como base o evangelho. Eu falei isso na quarta-feira. Eu preciso ser um marido, Senhor, me capacita. Um pai, me capacita. Eu preciso exercer misericórdia. Eu preciso pastorear, me capacita. Me capacita, Senhor, por meio de Cristo, que é a minha vida, porque eu não tenho condição em mim. Quando eu tento a partir de mim, é derrota. Senhor, eu tenho essa luta contra esse pecado, e eu tenho pecado contra o Senhor, eu não consigo vencer. E, Senhor, me capacita pelo poder do Evangelho a vencer esse pecado. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Por que da paz? Porque a única coisa que pode trazer paz é o Evangelho.
justificados, nós temos paz com Deus. Paz no sentido de que nós éramos inimigos e agora nós não somos. Paz no sentido de que agora eu estou em paz com Ele. Mesmo que eu tropece, mesmo que eu ainda falhe em algumas das peças da armadura, eu tenho paz por causa dEle, dos méritos dEle. Verso 16, ele continua descrevendo: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Nós conversávamos também na quarta sobre isso. Uma coisa é nós ouvirmos, sempre que eu e você, se nós cremos em Cristo, quando nós somos tentados a um pecado, o Espírito Santo de Deus nos orienta, nos dirige para não pecar. Se nós pecarmos, o Espírito Santo de Deus vem e vai tratar conosco, mas Ele não nos acusa. Quem acusa é o diabo. O Espírito Santo nos constrange com seu amor, nos conduz ao arrependimento, mas Ele não nos acusa. Agora o diabo acusa. Ah, você crê no Evangelho, você professa Cristo, e você está nessa derrota, nesse pecado há quanto tempo? O escudo da fé é para fazer com que o diabo cale a sua boca. Eu gosto de pensar naquela expressão, quando você vier me acusar, diabo, vá ter com o meu advogado. Quem pode contra ele? Não há mais a condenação para aqueles que estão em Cristo. Isso é o escudo da fé. Você pode apagar os dardos inflamados que entram na sua mente e na minha. Acusação, pensamentos malignos, justiça própria e várias formas que um maligno usa e que nós, na nossa força, não temos condição de vencer nenhuma. Mas o poder do Evangelho, na armadura de Cristo, no poder dele, é possível. Ainda que nós nos abalemos, Ele vai nos capacitar a perseverar até o fim. É Ele que nos sustenta. Nós não nos baseamos na nossa força, porque nós não temos, mas é em Cristo. Verso 17, e ela está aliada: tomai também o capacete da salvação, que o irmão Charles Hodge comenta, o que adorna e protege o cristão, que o capacita a levantar a cabeça com confiança e alegria, é o fato de que ele está salvo. Irmãos, quando nós exortamos, e nós já tratamos disso, quando nós exortamos aqui, ou individualmente, ou no grupo na casa, essa exortação passa por nós, trabalha conosco. O fato de eu e vocês às vezes pecarmos, e nós pecamos, infelizmente, nada vai anular o que Cristo fez, nada. É o capacete da salvação, é a certeza da salvação, é a certeza de que se eu fui salvo, eu fui salvo única e exclusivamente pelos méritos de Cristo. Nós às vezes confundimos a justificação com a santificação. Justificação é um ato consumado feito por Cristo na cruz. Agora nós estamos no processo de santificação, mas aí eu acho que a minha aceitação diante de Deus depende da minha santificação. Não, eu já fui totalmente aceito na cruz quando eu fui justificado. E isso traz para nós descanso, nunca acomodação. Ah não, eu fui salvo pela graça, então não dá nada eu viver nesse pecado. É impossível alguém que tem o Espírito Santo pensar assim. Mas eu não posso me desesperar, porque eu sei que eu estou muito aquém. Nós estávamos conversando, aliás, eu falei de várias coisas, nós estávamos conversando na quarta, sobre isso, de que quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais perto de Cristo, mais nós vamos ver que há muita mais coisa que nós achávamos que não tinha nem que tratar, e que agora nós precisamos ser tratados por Cristo. Isso é discurso, irmão, isso é verdade. Quanto mais perto da luz, mais a luz trabalha conosco. Coisas que sequer nós víamos antes, agora nós estamos, Senhor, às vezes eu faço esse ato aqui como pura justiça própria, e todo mundo está achando lindo que é para o Senhor, e não é, é para mim. E por último, a espada. Tudo que nós falamos está onde? Na espada. Tem alguma coisa da sua opinião aí? Se tem, joga fora.
Ah, eu tenho uma nova revelação, joga fora. Mentira, do capeta. Capeta não, diabo. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por isso, quanto mais dessa espada, mais nós vamos estar discernindo tudo que está à nossa volta. A sempre importante, inegociável, inerrante, infalível palavra de Deus. Contato com a palavra de Deus. Irmãos, nós temos uma infinidade de ferramentas, de possibilidades de contato com a palavra de Deus hoje. Temos versões de tudo quanto é jeito. Algumas são muito ruins, mas tem muita coisa boa. Irmãos que estudam, que nos ajudam a entender, nós podemos ouvir a palavra, nós podemos nos encher da palavra, e é isso que nós precisamos, da palavra. Me entristece quando eu vejo pessoas que professam a Cristo e não têm contato com ela. Vai ver a vida dessa pessoa, irmãos, é triste, é medíocre. Se nós não tivermos esse contato com a espada do Espírito Santo, que é a palavra que Ele inspirou, não vamos crescer, não vamos nem saber que existem outros elementos da armadura. Quando Jesus foi tentado pelo diabo 3 vezes, o que ele usou? A palavra. Está escrito. Ele acabou com ele na palavra. Quando ele vier, como é que ele vai acabar com o diabo? Pela palavra da sua boca. Como então, se nós professamos a Cristo, nós não temos contato com a palavra? Como você vai saber se o que eu estou dizendo é verdade ou não? Se você não examina a palavra, você vai falar amém porque eu estou dizendo, só porque eu estou aqui. E por fim, apesar de Paulo não associar esta arma ou esse componente a nenhuma peça propriamente da armadura, ele vai exortar sobre a importância do quê? De orar. Vista a armadura, revista-se do poder do Senhor, com essas peças da armadura, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. A gente fala da reunião de oração, né? Irmãos, é triste nós pensarmos, mas a reunião de oração reflete quanto tempo nós temos de oração no dia a dia. Por favor, não se engane, é isso. Porque se você tem tempo de oração com o Senhor diariamente, você vai entender que é importante a igreja estar junto para orar. Não tem como ser diferente. Não é que nós estamos aí na reunião de oração, que é um momento de poder, tem mais gente. Não. Eu vou entender que quanto mais em oração, eu preciso estar com os meus irmãos orando. Por isso que é triste admitir hoje, a nossa realidade é essa. Nós, comunidade cristã de Londrina. Eu tenho insistido com os irmãos do presbitério e da diaconia. Nós somos responsáveis. Não há desculpa. Mas não é só para nós, é para cada um dos irmãos que estão aqui. Vamos orar juntos. É pouco tempo. Misericórdia tem que dizer isso, mas é pouco tempo. Não vai te atrapalhar nada, chega um pouquinho antes. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos, esses componentes da armadura, eles são o quê? Os meios da graça. Qual o objetivo? Para nós nos fortalecermos no Senhor e na força do poder do Senhor. Tudo isso tem um alvo: crescermos no relacionamento com o Senhor. Quanto mais nós nos relacionarmos com o Senhor, mais a vida dele vai se manifestar em nós. Mais discernimento nós vamos ter. Que o Senhor,
pela sua graça, incomode a mim e a você a nos revestirmos de toda a armadura do Senhor, para que estejamos fortalecidos nele, na força do poder dele, para que a gente possa viver nesse mundo que jaz no maligno. Que o Senhor, pelo Santo Espírito, incomode de verdade a mim e a você.